Uma das maiores desculpas que eu escuto sobre devocional é: eu não sei fazer, ou quando eu vou fazer, eu não entendo nada. Eu sei que isso pode estar acontecendo com você, mas deixa eu dizer algo. Não necessariamente é falta de inteligência, muito menos de competência. Pode ser falta de direcionamento. No vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você 4 perguntas que eu costumo fazer quando vou fazer o devocional e tenho indicado para os irmãos da igreja em que sou pastor para que eles possam ter uma experiência melhor ao fazer o devocional. Então fique no vídeo de hoje, porque tenho certeza que esse conteúdo pode ser abençoador para o tempo que você passa com Deus em devocional e em oração. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Breno. Você está no meu canal, o lugar onde eu tenho a liberdade de falar da minha fé e aquilo que é importante para amadurecimento da minha fé e daqueles que assistem o vídeo. Então, se você procura um canal dessa forma, eu convido você a se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, ative o sininho e todos os vídeos que subirem ao ar você vai receber uma notificação. Compartilha com seus amigos e ajude esse canal a crescer, porque o nosso objetivo é compartilhar a palavra de Deus sempre. E o assunto de hoje é um assunto muito importante. O devocional é um período que deve ser inegociável. Você precisa aprender a diariamente tirar um tempo para passar com o seu Senhor. E antes de falar para vocês as 4 perguntas que eu faço no momento do meu devocional, eu quero deixar claro para vocês que fazer um devocional não é buscar nas escrituras frases motivacionais, palavras motivacionais. Se você tem entre 30 e 32 anos, você vai se lembrar desse item aqui. Sabe o que é isso? Pois bem, se lembrou, né? Para os mais novos, deixa eu explicar. É uma chamada caixinha de promessa. Pois bem, marcou a nossa geração. Era um estojinho, e dentro desse estojinho tinha vários papeizinhos recortados, quadrados, e tinha textos bíblicos. O curioso é que só tinha textos de promessa, e por isso o nome caixinhas de promessa. Se você estivesse triste, pegava um papelzinho e você ia se animar rapidamente. Pois bem, sabemos que isso não é fazer um devocional. Devocional não é encontrar textos que nos motivam. Devocional é parar e estudar a palavra de Deus para conhecer mais sobre Deus. Por mais que seja difícil ouvir isso, a Bíblia não foi escrita para girar ao seu redor, nem ao meu. A Bíblia foi escrita para revelar a Deus e a sua vontade. Essa informação é essencial para entrar na primeira pergunta que se faz após tirar um momento de devocional, orar, abrir a Bíblia, ler. A primeira pergunta que se faz para o texto é esta: o que o texto revela sobre Deus? Antes mesmo de você buscar conhecimento sobre o que esse texto te significa, o que esse texto te ensina, eu quero que você se dedique a pensar o que esse texto revela sobre Deus. É claro que em alguns textos isso vai ficar muito mais claro. E essa grande pergunta, ela pode trazer junto pequenas perguntas que te ajudam a achar essa resposta dessa grande pergunta. Ao ler o texto o que esse texto fala sobre Deus, o que esse texto o que ele está fazendo aqui? Ele está julgando, ele está fazendo uma promessa, ele está cumprindo uma promessa. Esse texto está revelando algum atributo de Deus. Se você pegar João 3,16, você vai ver um atributo de Deus sendo revelado, o amor sacrificial, o amor que dá. Então você tem a resposta da sua pergunta. Isso vai abrir na sua mentalidade para estudar o texto com a primeira grande pergunta: o que revela sobre Deus? Por que isso é importante, Breno? Porque quando Deus volta a ser o centro do seu devocional, aí sim você está fazendo um verdadeiro devocional. O crescimento espiritual começa quando Deus volta a ser o centro do seu devocional. E a partir daí você começa a fazer o que é correto biblicamente a se dizer. Você olha para Deus e imediatamente vem a segunda pergunta que você faz para o texto: o que esse texto revela sobre mim, o ser humano, ou sobre o pecado? Esse é o movimento correto da vida cristã. Olhar para Deus para poder olhar para mim. Entender aquilo que está revelado para entender como avaliar o meu coração. E toda a escritura, de certo ponto, revela o coração humano, revela a necessidade que nós temos de Deus e de um Salvador. Então, ao ler o texto, tente identificar o que o texto está falando sobre o ser humano, o que o texto está falando e está expondo a respeito do ser humano. Egoísmo, dependência, orgulho, o que esse texto está expondo a respeito do ser humano, do pecado do ser humano. E se você seguir isso, você estará indo bem. A Bíblia se estuda assim, olhando para Deus e depois olhando para nós. E aí vem a parte mais importante do devocional, o ponto mais alto. O ponto de maior expectativa é a terceira pergunta que você deve fazer ao texto. O que esse texto aponta sobre Jesus Cristo? Isso mesmo, toda a escritura testifica de Jesus Cristo. Mesmo o Antigo Testamento, Cristo aparece não tão literalmente quanto no Novo, ele andando, ele falando, mas no Antigo Testamento toda a escritura falava sobre ele, seja em formato de promessa, seja em formato de tipos, de sombras, seja em formato de aparições.
Todas as escrituras testificam sobre Cristo e o meu papel ao ler um texto é tentar identificar como isso aqui fala para Cristo. Se é no Antigo Testamento, é como essa promessa alcança o cumprimento no Novo Testamento. Se é no Antigo Testamento, como essa promessa aponta para algo que de repente no Novo Testamento se cumpriu completamente. A verdade é que se o seu devocional para antes de chegar nessa pergunta sobre como Cristo é revelado, o seu devocional acabou muito cedo. E a última pergunta que eu faço no momento do meu devocional é: o que eu devo me comprometer com esse texto? O que eu devo responder a esse texto? Há algo que eu devo confessar aqui nesse texto? Há algo que eu devo abandonar aqui nesse texto? Há algo do qual eu devo agarrar e começar a praticar? Há algo que eu devo louvar o Senhor aqui nesse texto? Há algo que eu devo me arrepender? Isso tudo é importante, terminar dessa forma é importante, porque devocional não é só entender o texto bíblico, é ser transformado por ele. E não tem como você ser transformado pelo texto se você não fazer perguntas tão diretas da sua alma. O que eu devo fazer depois de ler isso? O que eu devo fazer depois de entender o que esse texto revela sobre Deus, revela sobre mim, revela sobre o meu Salvador, o que o texto bíblico espera de mim? E se você entendeu o conteúdo desse texto, eu espero que você tenha caído na real que o que você precisa não é adquirir um novo livro de devocionais, mas é quando sentar para fazer o seu devocional, ligar o seu pensamento a Deus, orar, pedir para o Espírito Santo abrir o teu coração e fazer as perguntas certas para o texto bíblico. Porque Deus fala na sua palavra. A pergunta é se você está escutando. Então, o meu encorajamento para você é, quando terminar esse vídeo e você for pegar a sua Bíblia para fazer o seu devocional, após orar e ler o texto bíblico, faça essas 4 perguntas. E, gentilmente, eu lhe peço que comente aqui nos comentários se essas perguntas te ajudaram a estudar a Bíblia. E se você chegou até aqui e esse conteúdo te abençoou, certamente pode abençoar os seus amigos e irmãos, então compartilhe. Mas o principal é, se inscreva, curta e ative o sininho para que você fique por dentro de todos os vídeos que nós colocamos no ar aqui neste canal. Deus abençoe.